Graça e paz, meus irmãos. Amém. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus para a nossa reflexão nesta noite, lá no livro de 1 Samuel, dando continuidade à exposição desse livro, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13. E você pode deixar a sua Bíblia aberta nesse capítulo e no próximo. O sermão vai transcorrer por esses dois capítulos aqui. 1 Samuel, capítulo 13. Samuel está logo depois de Juízes, de Josué, um pouquinho antes de Reis, Crônicas, Esdras. Amém ou misericórdia? Amém. Aleluia. Povo bom de Bíblia é o povo crente, né? Então acompanhem, mesmo assentados, meus irmãos, mas com reverência, a palavra de Deus, a leitura que eu farei, do versículo 1 ao versículo 7. Capítulo 13, 1 Samuel, versículo 1 ao 7. Nos diz assim a palavra do Senhor. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Versículo 3 diz: Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. E povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando ainda em Gilgal, se encheu de temor. Feche os seus olhos, oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor amado, diante da Tua palavra, que é poderosa para transformar as nossas vidas e nos aperfeiçoar em Cristo Jesus, aqui nos achamos e suplicamos a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade, que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa mente, e que o Senhor use a minha vida, ó Deus, na exposição da Tua palavra nesta hora aqui, pela Tua misericórdia e pelo Teu poder, no nome do Teu Filho Jesus Cristo e para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, esse texto, esse sermão desta noite que eu quero trazer para vocês aqui, é um sermão sobre coragem e medo. E nós acabamos de cantar cânticos, lemos textos também, que pensou para nós esses temas. Só em Ti confiarei, para sempre seguirei, demonstrando a nossa coragem no Senhor. Você prestou atenção no que você acabou de cantar? Mas um autor de um livro chamado O Grande Medo, de 1789, é um livro interessante, um livro curioso, porque ele retrata um acontecimento importante na história.
O nome do autor é Georges Lefebvre. Ele é autor desse livro, O Grande Medo, de 1789. E o que ele retrata nesse livro? Ele retrata o grande medo, que foi um período de pânico e de grande agitação na Europa, especialmente ali na região da França, entre julho e agosto desse ano, de 1789. E os historiadores vão entender que esse movimento chamado de o Grande Medo, ele deu início à Grande Revolução Francesa, ou a Revolução Francesa, como é conhecida, que foi importante não só para a França, para a Europa, mas para o mundo inteiro. Você já deve ter ouvido falar da Revolução Francesa. E quais foram algumas causas desse movimento que ficou conhecido como o Grande Medo ali na França? Causas que para nós não são estranhas. Porque o povo reagiu desta maneira? Pela falta de alimento, a escassez de grãos na época, no período, o agravamento do desemprego, temas que nós conhecemos aqui, o encarecimento dos produtos que eram básicos para a alimentação, a crise política e o medo, o temor dos bandidos, daqueles que vinham para assaltar e tomar as posses, os bens das pessoas. Irmãos, esse foi um movimento tão forte que trouxe consequências terríveis para a França nesse período. Consequências como saques e ataques a propriedades e proprietários aristocratas da época, uma classe política elitizada que detinha o poder, assassinatos de donos de terras, de propriedades. O que mais? Fuga de muitos nobres das suas próprias propriedades, que se sentiam ameaçados pelos camponeses, pelos homens do campo. E isso tudo culminou no abrir mão, na abolição de privilégios de feudais na Assembleia Nacional Constituinte dessa ocasião. Esse foi um contexto, irmãos, um grande medo, foi um período de agitação rural que resultou em coisas terríveis, coisas ruins, saques, motins, ataques, incêndios. Várias cidades da França foram incendiadas, cidades como Marselha, Lyon e tantas outras foram incendiadas na ocasião. Foi um movimento que não pôde passar em branco na história, porque marcou esse período lá na França e deu início à Revolução Francesa também. Mas por que eu estou trazendo esse movimento aqui? Porque esse movimento, ele teve como fator motivador, ele teve como motivação para a sua existência, para vir à tona, o medo. O medo de ficar sem alimento, o medo de perder propriedade, o medo do desemprego, o medo da carestia. O medo tomou conta da sociedade, das pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda. O texto que eu li com vocês, os capítulos 13 e 14 do nosso texto, eles trazem para nós alguns ensinamentos importantes sobre coragem e medo. E eu quero refletir com os irmãos sobre esse tema nesta noite. Eu até inverti a ordem aqui do que eu coloquei lá na liturgia. Eu quero tratar com os irmãos sobre o medo dos judeus e a coragem de Jonatas. O medo dos judeus e a coragem de Jonatas, que nós podemos observar aqui em nosso texto. E qual a relação com essa história, com esse autor, com esse livro que eu trouxe aqui para os irmãos? É porque, meus irmãos, o Israel, com base no texto que eu li para os irmãos aqui nessa hora, estava vivendo esse contexto, um contexto de medo, de terror. Eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus, uma nação poderosíssima, e eles ficaram apavorados, aterrorizados, quando se deram conta de que essa nação, de que os filisteus se organizava de maneira militar, se organizavam e construíam ali as suas estratégias
para virem lutar contra os israelitas. Eles ficaram aterrorizados, com muito medo dos seus inimigos, dos filisteus. E uma primeira lição que nós podemos destacar do nosso texto aqui, irmãos, é que o medo, quando é um medo descontrolado, é o tipo de medo que pode nos levar ao desespero. Ao desespero. Então, já podemos entender aqui, ou já posso dizer para vocês, não se entregue ao medo, porque o medo pode te levar ao completo desespero e a você a fazer coisas que você jamais imaginou que você faria numa situação normal. Foi isso que aconteceu com os judeus aqui nesse primeiro momento, com os israelitas. Eles ficaram com tanto medo que eles passaram a agir de maneira desesperadas, fazendo coisas absurdas, como nós podemos observar no nosso texto aqui. Eu já li para os irmãos, eu quero apenas destacar alguns pontos importantes do nosso texto, destacando esse ensinamento, que o medo levou os judeus ao desespero. Quando eles ouviram a convocação do seu rei, aqui é interessante porque Saul está no seu 2º ano de reinado, e logo no 2º ano percebe que ele ainda está estruturando o seu reinado aqui. O texto nos diz que no 2º ano ele escolheu para si 3.000 homens. Ele montou o seu exército, ele montou a sua força militar ali. E ele ficou com 2.000 num ponto estratégico, numa cidade chamada Miquimás, 2.000 homens com eles, dando apoio ali, a proteção. E ele entregou 1.000 homens para o seu filho Jonatas, digamos o príncipe, né? E Jonatas, numa outra cidade também estratégica chamada Gibeá de Benjamim, que aliás é a cidade do próprio Saul, dos pais de Saul, né? Ali estava Jonatas com esses 1.000 soldados, esses 1.000 homens. Então ele está um pouco menos, a metade dos soldados. A maior parte ficou com Saul, ele ficou com apenas 1.000. Mas Jonatas, movido por coragem, ele toma uma decisão que vai mudar a história de Israel, que vai tirar esse povo da sua zona de conforto. E o versículo 3 nos diz que Jonatas, nessa decisão, ele vai ao encontro de uma das guarnições, uma espécie de posto militar dos filisteus, que estão ali, ou que estava ali nas imediações da terra de Israel. Jonatas vai ao encontro daqueles soldados ali e ele derrota aqueles soldados. Isso foi uma atitude inesperada, uma atitude corajosa, mas uma atitude inesperada, porque até então esse povo judeu, eles estavam acuados. Eles estavam oprimidos, embora Saul tenha aqui estruturado o seu exército com 3.000 homens, mas não estava no planejamento. O texto dá a entender que essa foi uma decisão unilateral. Partiu do filho, partiu do príncipe, partiu de Jonatas e não de Saul, e não do rei. Jonatas toma a decisão, e o versículo 3 diz que ele derrota a guarnição dos filisteus. Portanto, Jonatas aqui conquista uma vitória importante. Ele toma uma decisão corajosa, e ele tem a vitória. E o detalhe aqui, irmãos, é que embora Israel tenha agora 3.000 homens preparados para a batalha, mas são homens que estão desarmados. Nós vamos ver mais à frente no texto que nessa ocasião aqui, o povo de Israel, eles não tinham, o povo em geral, os soldados em geral, não tinham uma espada, não tinham uma lança sequer. Os únicos que tinham uma espada na mão era o rei e era seu filho, apenas Saul e apenas Jonatas. Os demais, o que eles podiam utilizar, quem sabe ali as suas enxadas, os seus machados, os seus rastelos para a própria guerra com os filisteus, a nação mais poderosa da ocasião
naquele momento ali. Mas Jonatas, tomado de coragem, ele vai enfrentar essa guarnição dos filisteus, e ele então tem a vitória. Deus o abençoa e Deus concede a ele a vitória. Bom, agora a notícia precisa ser dada. Jonatas não tomou a decisão, uma decisão que não pode mais voltar atrás. As consequências virão dessa decisão e eles precisam agora lidar com as consequências dessa decisão. E quais são as consequências? O texto vai dizer que os filisteus souberam dessa derrota. E até então, se eles estavam preparados para guerrear, mas não estavam vindo ainda à guerra, agora eles estão vindo, estão marchando contra os israelitas ali. A situação mudou de figura. E agora o rei manda que seja feita uma convocação. Toque a trombeta, era assim que acontecia. Deem o anúncio real, façam a convocação do que está acontecendo. Jonatas, mas ele não disse que foi Jonatas, né? Você pode observar aí, ele toma a fama para si, e ele manda dizer, Saul derrotou a guarnição dos filisteus, mas agora os judeus, ou seja, nós, nos tornamos odiosos dos filisteus, eles agora, o seu ódio aumentou ainda mais contra nós, e eles estão vindo contra nós, então venham cá. Saul convoca o povo para se reunir agora em grande multidão, para se prepararem para esta guerra, para esta batalha. Mas e como o povo reage? Com coragem? Não, com medo, com muito medo. E o texto vai nos dizer, irmãos, que o versículo 5, diante do poder dos filisteus, vai dizer que reuniram-se os filisteus para a peleja, e eles tinham 30.000 carros. Veja, Saul tem 3.000 homens. O texto aqui na nossa tradução diz que eles tinham 30.000 carros de guerra e 6.000 cavaleiros. Diante dessa potência, eles se acharam vencidos, acovardados. E o versículo 6 diz que, vendo pois os homens de Israel que estavam em apuros, não há como vencer, pensaram eles, estamos derrotados, estamos em apuros. O verso 6 diz, porque o povo estava apertado ali, acuado, e aí eles começam a fugir. Veja que situação vexamosa, vergonhosa, que atitude desesperada. O texto diz que eles começam a fugir e a se esconder. Cada um cuida e guarda a sua própria vida, é cada um por si. E nessa hora eles nem pensam em Deus. Não funciona aquela piadinha ou aquela frase, cada um por si, Deus por nós todos. Porque eles não confiam no poder de Deus aqui, a confiança em Deus está longe, está distante. Eles querem salvar a si mesmo de qualquer maneira, da maneira que puderem. E o texto diz que eles começam a fugir e a se esconder pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos e até mesmo pelos túmulos e pelas cisternas. Veja que atitudes que demonstra aqui que são atitudes de alguém que está desesperado, de alguém que não tem ou não vê uma esperança diante de si, não vê uma solução, e a não ser fugir de maneira descontrolada e desesperada, e alguns deles saem até da região ali, ultrapassam o rio Jordão e vão para a terra de Gade e de Gileade. Mas ali permanece Saul com ainda um grupo menor, talvez 600 e poucos homens. Agora não tinha mais 2.000 homens, porque muitos debandaram, fugiram. Mas o texto faz questão de dizer que os mesmos que permaneceram ali se encheram de temor. Eles estavam com muito medo, porque temiam perder as suas próprias vidas. Eles foram tomados pelo grande medo. Quem nunca sentiu medo? Você nunca teve medo? Você nunca teve um medo aterrorizante? Você nunca teve um medo a ponto de você querer fugir daquela situação, daquele contexto ali, naquele momento? Alguns servos de Deus mais próximos da história tiveram medo. Pedro teve medo de ser delatado ali, como ele estava sendo, e com medo, ele também agiu de maneira impensada, desesperada, e ele traiu Jesus, ele negou a Jesus Cristo. Adão, o primeiro homem da história,
depois que pecou, ele teve medo de comparecer-se diante de Deus, e ele tentou de maneira desesperada, como se pudesse se esconder de Deus. Ele tentou se esconder da presença do Senhor. Fato é, irmãos, que nós não estamos imunes também ao medo. O salmista vai dizer: estremece-me o peito, no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e horror se apodera de mim. É fato, nós podemos ter em muitas situações, muito medo. Mas qual é o ponto da minha lição aqui para os irmãos, nesse primeiro momento aqui, da primeira lição para nós aqui? Nós não podemos nos entregar ao medo, porque quando nos entregamos ao medo, nós agimos de maneira desesperada. O medo nos leva ao desespero. Nós precisamos recorrer à palavra do Senhor, aos ensinamentos do Senhor, e nos traz aqui uma clareza à nossa mente, uma luz à nossa mente, quando nós encontramos textos, por exemplo, como Romanos 8,15, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, com medo, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Nós somos filhos de Deus, Deus é conosco. O medo é natural a nós, mas nós não podemos entregar o nosso coração ao medo descontrolado, porque o medo nos leva a agir de maneira desesperada ou com desespero. O apóstolo João vai dizer para nós que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. E Deus nos ama, e nós devemos amar a Deus cada dia mais. A relação que ele coloca aqui é interessante, essa relação de amor e medo. É uma relação de dois elementos que se excluem. Onde há o amor e um amor cada vez mais crescente, fortalecido, o medo não cabe. O medo é lançado fora cada vez mais. Meus irmãos, esses israelitas aqui, eles se desesperaram, porque eles se entregaram ao medo, eles não confiaram no Senhor, eles não confiavam mais em Deus. Por isso o medo tomou conta do coração deles. Nós somos crentes, somos pessoas convertidas, temos o Espírito de Deus que habita em nossos corações. Pastor, mas eu sou humano, eu ainda sinto medo. Sim, nós sentimos medo, esse não é o ponto. O nosso ponto aqui não podemos nos entregar ao medo e permitir que o medo dirija as nossas vidas, de maneira que nos cause o terror e nos conduza ao desespero. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos trazer à nossa mente ensinamentos preciosos de que Deus nos ama, de que Ele cuida de nós, de que Ele é soberano, de que Ele vai à nossa frente e, portanto, não nos entregando ao desespero como fizeram os israelitas. Essa é a primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração. Quando você for tentado ao medo, a ter muito medo, lembre-se disso. Não se entregue ao medo. Se entregue ao Senhor Jesus. Se entregue à sua direção, ao seu governo, ao seu poder. Não se entregue ao medo, porque o medo pode te levar ao desespero. Uma segunda lição, quando nós olhamos para esse texto aqui, na continuação, irmãos, nós vamos aprender e extrair desse texto que nós não podemos nos entregar ao medo, porque o medo pode nos levar à desobediência, e a desobediência de maneira até planejada, ou de maneira deliberada. Desobedecermos o mandamento do Senhor, desobedecermos a vontade de Deus, que é o contrário que Deus quer de nós. Foi isso que Saul fez. Na sequência do texto, o medo de Saul o levou à desobediência, a desobedecer o mandamento do Senhor, e um mandamento muito importante para a vida e para o reinado de Saul e dos seus descendentes também. Havia uma separação muito importante entre aquele que foi chamado para ser rei e aquele que foi chamado para ser sacerdote. São atribuições diferentes, são missões diferentes, são atuações diferentes. O rei governa o povo,
por meio da lei de Deus, a vontade do Senhor. E o sacerdote recebe a mensagem de Deus e transmite ao povo. Um é ordenado para uma coisa, um é ungido para uma coisa, o outro é ungido para outro ministério. São ministérios diferentes e que não podem se misturar a partir de então, desse momento, que foi quando começou a ser instituído com Saul a monarquia, que até então não existia. É por isso que Saul não pode oferecer sacrifícios. É por isso que seria um grande mal Saul assumir a função do sacerdote. E nesse sentido, Samuel já havia determinado para Saul aguardar a sua chegada, para que fosse feito essa cerimônia religiosa pelo sacerdote e não pelo rei. Mas o texto nos diz, a partir do versículo 8, ainda no capítulo 13, que nesse contexto de ameaça dos inimigos, dos filisteus, Saul até tentou aguardar a chegada do sacerdote para fazer ali a cerimônia religiosa e buscar a bênção de Deus para ir à guerra, mas ele não se conteve e ele não aguardou até o final e não se colocou no seu devido lugar. O versículo 8 diz que esperou Saul 7 dias, acompanhe na sua Bíblia, capítulo 13, versículo 8. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, no desespero, ele vai desobedecer ao mandamento do Senhor. O que Saul manda fazer? Versículo 9, trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, ou seja, o animal e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Grande mal cometeu Saul aqui. Versículo 10 diz, mal acabara ele de oferecer o holocausto, e eis que chega Samuel. Saiu Saul ao encontro para o saudar, mas Samuel perguntou, que fizeste? Saul, o que você fez? Ele respondeu, vendo que o povo ia se espalhando, no desespero, percebe? O povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo. Cuidado com o que você pensa, com o que você decide. Percebe aqui? Saul não consultou a Deus, Saul não recorreu ao mandamento de Deus, Saul não parou por um momento e pensou assim, mas o que diz o mandamento do Senhor quanto a isto? Qual foi a ordem de Deus? Olha, o que Saul eu disse comigo, eu decidi, eu pensei e achei que essa seria a melhor decisão. Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Ele queria a bênção de Deus. Ele podia fazer isso? Não. Ele podia oferecer o sacrifício, o holocausto? Não. Não era uma atribuição dele. Ele era rei, ele não era sacerdote. E qual foi a consequência dessa decisão desesperada e de desobediência de Saul? O versículo 13 diz assim, então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente, ou seja, loucamente, insensatamente, você fez uma loucura, Saul, em não guardar o mandamento do Senhor teu Deus que te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino. Qual é o ano que Saul está reinando mesmo? 2º ano. O que Samuel está dizendo para Saul? Saul, Deus planejava agora confirmar o teu reinado, a você e aos seus descendentes também, Saul, mas diante da tua desobediência, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Versículo 15, aliás, o final do versículo 14, o Senhor buscou para si um homem. Ainda voltando um pouquinho, versículo 14, já não agora subsistirá o teu reino. O que Samuel está dizendo para Saul? Deus tirou de você o teu reino. Você não reinará mais, os seus descendentes, os filhos de teus filhos,
porque o Senhor cortou de você por causa da tua desobediência. Deus o condenou por isso. E mais, Samuel já informa para Saul, o rei, que Deus já havia escolhido outro, e você sabe quem é esse outro, que é o próprio Davi. Meus irmãos, Saul, não confiando em Deus, no desespero, para salvar a sua própria pele, salvar o seu próprio reino, quem sabe, ele quebrou o mandamento do Senhor, desobedeceu a Deus, motivado pelo medo, tomado pelo medo, e pagou um alto preço. Saul também não confiou no poder de Deus, como os demais israelitas também. Ele não confiou que Deus é quem governa este universo. Deus é quem governa o governo humano, o governo dos homens. E ele se entregou ao medo, e o seu medo o levou a quebrar o mandamento do Senhor, a desobedecer a Deus. O reino foi tirado de Saul, dele e dos seus filhos, os seus descendentes. Mais à frente, irmãos, o próprio Samuel vai relatar para nós que os filhos de Saul vão ser mortos na batalha. Saul tem 3 filhos, dentre eles este homem de coragem, que é o Jonatas. Não apenas Saul será morto, mas também os seus 3 filhos, homens. O que significa que não resta descendentes para dar continuidade ao reinado de Saul, ao trono de Saul. Por causa da sua desobediência, tomado pelo medo, ele quebra o mandamento do Senhor, desobedece a Deus. Porque ele teve medo dos homens e não teve medo de Deus. Ele fez o contrário, percebe? O que a Bíblia ensina para nós? Lá em Mateus 10, 28, diz assim: não temais os que matam o corpo. Os homens. Não temam os homens, porque eles matam o corpo, mas não podem matar a alma. Essa é a diferença. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. E ele continua e diz: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Às vezes nós tememos mais os homens do que a Deus. Às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós agimos como Saul: misericórdia, Senhor, de nós, tem misericórdia de nós, nos perdoe. Porque às vezes nós também quebramos o mandamento do Senhor, desobedecemos a sua palavra, porque nos entregamos ao medo dos homens, ao medo da lei dos homens, que infringimos aqui ou acolá, ao medo porque fizemos uma coisa aqui e acolá que foi errada, e tememos mais a punição dos homens do que a punição de Deus. Não é assim que deve ser. Devemos temer a Deus, porque Ele governa a tua vida e governa a vida de todos os homens, dos reis e dos grandes líderes das nações neste mundo. É por isso que Paulo vai dizer que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. O medo traz ansiedade, já perceberam? Percebe isso? Quando você está com medo, você não fica tranquilo, você não fica equilibrado. As suas emoções estão equilibradas, o seu pensamento está tranquilo. Quando você está tomado pelo medo, você é tentado a se entregar à ansiedade. A ansiedade, irmãos, também nos leva a perder de vista o poder de Deus e a confiarmos em Deus. Qual é o desafio então para nós em meio ao medo? Confiarmos em Deus, não nos entregarmos ao medo, obedecermos a Deus, que é maior do que os homens, não estarmos ansiosos. E o que a Bíblia ensina como remédio para isso, para nós não estarmos ansiosos? Ele diz: olha, se você não quer ficar ansioso, você precisa fazer conhecida as suas petições, as suas necessidades, ou aquilo que está fazendo você ficar ansioso. Faça a Deus
tomar conhecimento, ou seja, ore e diga para o Senhor isso. É o que diz o texto. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Saul, ore a Deus. Saul, clame pelo poder de Deus, porque afinal de contas, irmãos, 3.000 homens não conseguem vencer 33.000 homens armados, 3.000 homens desarmados, sem espadas e sem lanças, não tem chances contra 33.000 homens armados até os dentes. No entanto, se você continua a leitura desse texto, você vai observar que esse povo, ainda que desarmado, eles tiveram a vitória. Sabe por quê? Porque não é o poder do homem, não foi o poder de Saul, não foi o poder de Jonatas, foi o poder do próprio Deus. Então, quando você for tentado a se entregar ao medo, lembre-se disso. O medo pode conduzir você a desobedecer a Deus de maneira deliberada. Percebe como o medo faz mal para nós? Como o medo descontrolado faz mal para nós? Pastor, mas um pouco de medo faz bem. Um pouco de medo nos ajuda a agir de maneira prudente. Eu até concordo com você. Se você está caminhando em direção a um precipício, você tem um pouco de medo. E por conta desse medo ali controlado, você não vai agir de maneira descontrolada e vai ficar ali a 5 centímetros do precipício. Se você tem medo de morrer afogado, você não vai adentrar ao mar até a água ao seu peito. Porque o medo vai gerar uma certa prudência. Mas nós estamos falando aqui daquele medo descontrolado, daquele medo que pode tomar a sua mente, o seu coração e levar você a agir de maneira imprudente, descontrolada e a pecar contra Deus. Mas você pode fazer ainda melhor. Você pode se guiar não pelo medo, mas pela coragem. E esse é o meu terceiro ponto desse sermão aqui nessa noite. Olhando para o exemplo de Jonatas. Jonatas agiu com coragem. E nós devemos também agir com coragem nesse mundo, diante dos desafios que nos são impostos. Mas que tipo de coragem eu quero falar para você? Não é aquela coragem do seu braço forte. Não é aquela coragem da sua força física. Não é aquela coragem porque você é machão. Ou porque você é uma mulher destemida. Mas eu quero falar para você, irmãos, olhando aqui para o exemplo de Jonatas, que você e eu devemos agir com coragem, não com medo, mas com coragem. Mas uma coragem que se baseia na fé em Deus. Uma coragem que é guiada pela fé. E foi essa coragem guiada pela fé de Jonatas que o levou à vitória. Quando você coloca ou age por uma coragem embasada na fé em Deus, na confiança no Senhor, você pode ter resultados surpreendentes. Você pode olhar e dizer assim: eu jamais imaginei que eu poderia alcançar isso, que eu poderia chegar ou fazer isso que eu fiz agora de maneira admirável. Observe o que aconteceu com Jonatas. Eu chamo a sua atenção de novo para o capítulo 13, versículo 16 agora. Olha como Jonatas agiu corajosamente, mas confiando em Deus, no Senhor. Olha que coisa linda, diz o texto: Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Miquimás. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Percebe que eles estão avançando aqui em direção aos judeus. Uma delas se acampou no caminho de Ofra, e aí ele vai seguir. O versículo 19 diz: ora, em toda a terra de Israel, nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar a rélia do seu arado, e a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um ciclo. Percebe que eles cobravam até imposto, para eles amolarem as suas ferramentas de trabalho aqui. Versículo 22. Sucedeu que no dia da peleja,
não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Miquimás. Capítulo 14. Veja a decisão corajosa, ousada de Jonatas, que está confiando em Deus. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passamos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. O que Jonas está dizendo aqui é o seguinte: pois nada pode impedir o Senhor de salvar. Nada pode impedir o Senhor de salvar. E Paulo vai dizer assim: agindo eu, quem impedirá? Lá em Romanos, não é? Com respeito ao próprio Deus. E aí ele então fala para o seu escudeiro, e o seu escudeiro diz: faze tudo segundo inclinar o teu coração. O versículo 9 diz, Jonatas aqui estabelece um sinal, ele diz: se nos disserem assim os filisteus, parai aí, até que chegamos a vós, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se eles disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, e isto nos será por sinal. Vocês percebem o que está acontecendo aqui, irmãos? Também não há a mínima chance de um homem, 2 homens, derrotar uma guarnição inteira de 20 homens. Jonatas age não com medo, com coragem. Mas a coragem de Jonatas está no Senhor, no poder de Deus, na sua palavra. E o texto diz que ele prossegue, no verso 13, ele sobe engatinhando até a presença daqueles soldados filisteus, e o texto diz que maravilhosamente, milagrosamente Deus vai agir com o seu poder, e o versículo 13 diz que os filisteus começaram a cair diante de Jonatas. Jonatas ia avançando e aqueles soldados filisteus, homens fortes, preparados para a guerra, eles iam caindo adiante de Jonatas, e o seu escudeiro ia matando cada um deles. E o versículo 15 diz que houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu. Tudo passou a ser um terror de Deus. Irmãos, o que está acontecendo aqui é um grande milagre. O poder de Deus está sendo manifestado aqui, porque este homem, um jovem ainda, ele não se entregou ao medo, mas ele agiu com coragem. A coragem dele estava fundamentada na sua confiança, na sua fé em Deus. Eu pergunto para você, adolescente, às vezes você é aprovado na sua escola, eles sabem que você é crente, e às vezes você é desafiado, às vezes você é provado. Você que trabalha na sua empresa, você que está lá na sua faculdade, nós, quando somos provados e testados, o que nós fazemos? Ficamos com medo? Calamos a nossa boca? Não aproveitamos a oportunidade para testemunhar? Olha aqui o exemplo de Jonatas, que na verdade aponta para o próprio Cristo Jesus, que também agiu com coragem, confiando no Pai que o enviou para fazer a boa obra da salvação. Nós devemos olhar para Cristo e tê-lo como referência em nossas lutas, quando formos provados pelo medo, pelas pessoas neste mundo que são incrédulas e que não seguem as Escrituras como nós seguimos também. Jonatas agiu com coragem, uma coragem confiada no poder de Deus, e ele pôde desfrutar da vitória, uma vitória extraordinária. Deus derrotou todo aquele exército dos filisteus por causa da iniciativa de um único homem, uma única pessoa, mas essa pessoa que tinha a sua confiança, a sua fé firmada no Senhor. Ele não foi um idólatra, ele não confiou
em si mesmo ou nas circunstâncias, nas cavernas, nos buracos, para proteger a sua própria vida. Ele confiou na palavra poderosa de Deus. E Deus agiu tremendamente. Irmãos, é isso que a Bíblia nos ensina e nos desafia a fazer. Agir com coragem, confiando no Senhor. E quando eu falo isso para vocês, é para mim também. A palavra de Deus diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Nós não podemos viver com medo, porque nós temos esse Deus que é poderoso. E quando formos tentados ao medo, devemos recorrer ao Senhor, e Ele nos livrará do medo e nos dará coragem e fé para agirmos de maneira que glorifiquemos o Seu santo nome. Esses são os ensinamentos da palavra do Senhor, quando diz: não temas, porque eu sou contigo. Deus certamente disse isso no coração de Jonatas: não temas, Jonatas, vai, segue. Aliás, você viu como o escudeiro de Jonatas o encorajou? Faz o que está no teu coração. Deus colocou isso no coração de Jonatas, e Jonatas confiou e seguiu adiante, e ele pôde desfrutar com todo o povo da grande vitória que Deus lhe concedeu. Querido, diante do medo, a palavra de Deus diz que nós devemos fazer assim: confia os teus cuidados ao Senhor. Ou seja, você está preocupado? Você está com tribulações? A palavra de Deus diz: entrega isso para o Senhor, confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Confie em Deus, tenha coragem, coragem pela fé, coragem em Cristo Jesus, para não fazer aquilo que é errado. Tenha coragem para não fazer aquilo que é imoral. Tenha coragem para não fazer o que todo mundo faz, pastor. Então, qual o problema? O problema é que muitas vezes o que todo mundo faz é pecado. Tenha coragem pela fé em Cristo Jesus para não fazer aquilo que é pecaminoso. Pastor, mas todo mundo vê pornografia. Pastor, o celular é para isso. Não pense assim. Pastor, mas muitos casais modernos hoje, eles trocam de casais. Não pense assim. Se o mundo faz assim, tenha coragem para se posicionar contrário a isso, e tendo um testemunho diferente, porque você e eu fomos colocados neste mundo para sermos sal e luz do mundo. Diga: eu não faço isso porque eu temo a Deus. Diga: eu não faço isso porque eu temo desobedecer a Deus, porque eu amo ao Senhor. Meus irmãos, pela fé, você e eu, a fé que nós temos em Deus, nós somos chamados por Deus a agirmos com coragem neste mundo. Coragem para fazer aquilo que é justo. Coragem para fazer aquilo que santifica o nome de Cristo, glorifica o nome de Cristo. Pastor, mas qual o problema de uma mentirinha aqui e acolá? Isso é pecado demais. O pai da mentira é o diabo, é Satanás. Você é uma pessoa transformada pelo poder de Deus, o Espírito Santo. É claro que nós não vivemos numa guerra bélica aqui, ainda não. Talvez isso aconteça amanhã ou depois, não sabemos qual o rumo da história, mas nós temos uma grande luta. Você e eu lutamos contra o pecado todos os dias. Você e eu lutamos contra a nossa natureza pecaminosa, pensamentos, desejos pecaminosos. Nós lutamos contra este mundo pecaminoso. Nós lutamos contra o próprio diabo e Satanás. E o que a Bíblia diz para nós? Agirmos com coragem pela fé, de tal maneira que até o diabo, quando você resiste a ele, o que vai acontecer? Fugirá de vós. Meus irmãos, eu encerro esse sermão lembrando da minha ilustração. O grande medo de 1789 na França levou à Revolução Francesa. Certamente esse movimento do grande medo trouxe benefícios, trouxe resultados positivos. Mas poderia ter sido diferente. Não poderia ter sido por esse caminho. Porque chegou a esse resultado de um movimento que foi motivado pelo medo, não pela coragem. Pelo medo, não por fazer a coisa certa. Os judeus, com medo,
se desesperaram, se entregaram ao desespero. Saul, à desobediência. Mas Jonatas deu o bom exemplo, deu o testemunho, confiando firmemente no Senhor. Ele não temeu o mundo do exército dos filisteus, e ele seguiu aquilo que Deus colocou no coração dele, confiando firmemente no Senhor, e ele pôde desfrutar da vitória. Ele agiu com confiança e com convicção. Os crentes nesse mundo não são um povo medroso, covarde. Tenha certeza disso, que muitos que foram mártires no passado, com a arma na cabeça ou a espada no pescoço, diante da ameaça de perder a vida, pela fé, eles permaneceram firmes no Senhor, ainda que tiveram que pagar um preço com a sua própria vida, nos dando o exemplo de que nós devemos agir com uma coragem embasada na fé, confiando na palavra, no governo, no poder do Senhor. Deus abençoe a sua vida, renove a sua fé e use você poderosamente nesse mundo a partir de amanhã, por onde Ele te conduzir. Amém.